declaramos essa manhã, Pai, rios de águas vivas neste lugar. Nós declaramos, Pai, nós fluindo, Pai, fluindo em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, fluindo no nosso chamado, no nosso ministério, nas nossas finanças, no nosso casamento, Pai. Eu declaro, Pai, que toda água parada, que tudo aquilo que está represado nessa manhã, seja liberado pelo nome de Jesus, Pai. Eu declaro pessoas fluindo no Espírito, Senhor. Eu declaro, Pai, o Teu Espírito agindo sobre nós, Pai, com milagres, com maravilhas, com prodígios, Senhor. Eu declaro nessa manhã, no nome de Jesus, curas sendo alcançadas nessa manhã, pela fé, pelo poder que há no Teu nome, Pai. Espírito Santo de Deus, flua neste lugar. Espírito Santo de Deus, vem, Pai, com o Teu poder, vem com o Teu fogo sobre nós, que nós possamos fluir nessa manhã, Pai, fluir como nunca fluímos antes, que nós possamos, numa simples manhã de domingo, entrar num sobrenatural, num avivamento, em algo novo contigo, Pai. Nos batiza com algo novo nessa manhã. Tudo aquilo que está preso em nós, Pai, todos os poços entulhados, nós rejeitamos e desentulhamos hoje no nome de Jesus. Nós trazemos à existência as palavras, as promessas liberadas sobre nós, sobre cada um aqui nessa manhã, para que o Teu rio do Seu Santo Espírito possa fluir, Pai. Declare nessa manhã que o rio do Senhor está aqui em nós, que está aqui conosco, que todas as promessas, todas as palavras, tudo aquilo se cumprirá na minha e na sua vida, porque há um rio, há uma presença, e nada e nem ninguém tem o poder de tirar essa palavra de você, de tirar essa promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa. O inimigo não pode destruir a sua família, as suas finanças e a sua fé. Então que nessa manhã nós possamos entender o Espírito que está habitando neste lugar, que nós possamos entender que nós também podemos ser um rio fluido da presença do Espírito Santo. Ele é a nossa fonte, mas nós somos o rio que vai fluir e que vai manifestá-lo aonde quer que a gente vá. Então flua, queridos, ore ao Senhor nessa manhã, ore em voz alta, agradeça ao teu Pai nessa manhã, renda graças a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda adoração e de todo louvor nessa manhã. Ore ao Senhor nessa manhã, para que você possa ser um instrumento dEle, um instrumento ativo, para que tudo aquilo que está parado neste momento possa fluir, tudo aquilo que está retido, tudo aquilo que não tem rompido. Nós já damos uma ordem no mundo espiritual hoje, para que flua, para que flua, para que flua como um rio corrente, a partir da fonte certa, a partir de um coração alinhado com Ele. Ore, queridos, ore nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Estão felizes de estar aqui nessa manhã? Eu estou feliz. Feliz porque a presença dEle é real. Ele é real nas nossas vidas, amém? Já estão sentindo fluir? Cada um fluir nessa manhã? Deixe o Espírito fluir em você e através de você nessa manhã, amém? Amém? Oh, glória. Antes de passar a palavra para o pastor Ricardo, essa semana eu estava estudando sobre fé. E tem coisas, o pastor Ricardo fala isso, tem palavras que são pão e tem palavras que são semente. Ou seja, tem palavras que Deus fala com você e é para você, e não é para você sair falando para todo mundo. É um secreto seu com Deus. Só que existem palavras que Ele fala conosco, que Ele começa a apontar para nós, que não é uma palavra apenas para nós, que é uma palavra que nós precisamos entregar para alguém, para a comunidade, para a igreja, para onde quer que a gente vá, porque é algo que Ele quer derramar, não só em você, mas a partir de você. E essa semana aconteceu exatamente isso. Eu estava lendo a palavra sobre fé, estava lendo Romanos, e eu tive uma revelação ali, sobre o entendimento da fé. Eu falei, meu Deus, que da hora, isso aqui é muito legal. Eu preciso compartilhar com os meus irmãos sobre isso. E eu guardei isso para mim, comecei a escrever alguns esboços, essa semana. E aí, 2 dias depois, conversando com o pastor Ricardo, ele falou assim, filha, você pode trazer uma palavra de oferta para nós no domingo de manhã? E na hora eu dei risada, eu falei, não só posso, como a palavra está pronta.
Porque eu já entendi, tive certeza que essa palavra ela tinha endereço certo. Que essa era uma palavra que eu precisava compartilhar com vocês. Então, antes mesmo, né, de existir esse momento, eu já sabia que eu precisava compartilhar com vocês essa palavra. Eu vou falar um pouquinho sobre um fundamento muito importante que rege as nossas vidas. Algo muito rápido aqui para vocês, que é a fé. A fé, olha o entendimento. Capta comigo o fio da mensagem, tá bom? A fé, ela está escondida na palavra de Deus, nas palavras. E o que acontece? Quando Jesus, né, usou as pessoas para escrever a Bíblia, e Ele mesmo declarou várias coisas nas Escrituras, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê as Escrituras, é como se tivesse a mesma força daquilo que Ele declarou naquele momento, naquela época. Quando você lê ali Mateus, por exemplo, onde você vê várias partes, e Jesus falou, existe algo muito poderoso, existe uma unção muito forte naquilo. Tem a mesma força do que Ele declarou, é o que você está lendo. Foi o próprio Deus encarnado falando aquilo. E o peso dessas palavras e dessa declaração é algo muito forte. Se você encarar a palavra de Deus, as Escrituras, como uma semente, tudo bem? Imagina que a palavra lançada, a palavra de Deus, ela é uma semente. E como semente, a gente precisa lançar ela em todo o tempo. Todo o tempo. Só que o que acontece? Às vezes a gente lança a palavra e não entende que eu preciso o tempo todo de manutenção nisso, lançar essa palavra até que o que está escrito nela frutifique. Então, se eu entendo que a palavra de Deus é uma semente, eu vou lançar, eu vou declarar, e eu declaro as Escrituras, entendendo o que eu posso não estar vivendo, as minhas circunstâncias podem estar diferentes daquilo que eu estou declarando. Mas se eu continuar agarrado nessa palavra e declarar essa palavra, uma semente não tem outro propósito pelo qual não seja frutificar. Assim como a palavra não tem um outro propósito que não seja frutificar o que está escrito nela. Então, se eu tenho esse entendimento da palavra como semente, e eu declaro a palavra, e eu lanço a palavra, eu vou colher o que está escrito nela. No tempo do qual a minha fé permanecer agarrado nessa palavra, essa é a questão. Muitos lançam a palavra e esquecem dessa palavra. E ela não consegue germinar em você. Ela não consegue tomar vida em você, porque você não agarrou e não continuou lançando até que ela se manifeste. E isso é um princípio muito importante. E o que acontece? E não é simplesmente você falar sem o entendimento. Mas quando você entende que a palavra é uma semente e você começa a lançar essas palavras, é como se a fé que está escrita naquelas palavras comece a se tornar a nossa fé. Quando a gente começa a crescer em fé, a gente precisa se basear em algo, se palpar em algo, para que a nossa fé possa ser construída, para que a nossa fé possa ser transformada. Então, se eu declaro a palavra, me agarro nela e começo a desenvolver fé a partir dela, eu pego aquela fé do que está ali e aquilo passa a ser a minha fé. Aquilo que está nas Escrituras passa a ser o meu fundamento, o meu entendimento. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, comece a ter esse hábito a partir do momento que vai chegar uma hora que realmente a fé que está escrita na palavra vai se tornar a sua fé. Aí eu vou pegar um exemplo da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela decidiu que ela ia ser curada. Ela pegou a fé de Jesus, tudo que ela já havia visto e ouvido ele fez fazer, ela declarou e fez ser a fé dela. Porque quando ela tocou na orla do Senhor, e ele falou, nossa, saiu poder de mim, ela declarou algo que ele havia falado. Ela usou a fé dele para fortalecer a fé dela, para que ela pudesse ser curada. Vocês entendem o que eu estou dizendo aqui? Tanto que quando ele a curou, ele falou assim, a tua fé te salvou. Curou, né? A tua fé. Ter fé, ele vai fazer a gente avançar rumo àquilo que Deus tem para nós. Não tem como você não caminhar em fé e você não ir segundo aquilo que Deus tem para você. A fé, ela é um princípio, ela é um atributo que vai aperfeiçoar a mim e a você na caminhada cristã. Não tem como. Em Marcos 11:22 fala assim, né? Tende fé em Deus. Tem algumas traduções que chegam a falar que tende a fé ali como a de Deus. E fé é você fazer o quê? É você dar o primeiro passo sem você enxergar tudo do caminho. Você não enxerga tudo com clareza, mas em fé, seja por uma palavra recebida, seja por um entendimento de uma direção que você recebeu, você vai e você dá o primeiro passo.
E o que a palavra fala também sobre fé? Em Romanos 10:17, fala que a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se a palavra está falando que a fé vem pelo ouvir, a palavra não disse que a fé vem por aquilo que você ouviu ontem. A fé é pelo que você ouve no presente. Ela vem pelo ouvir. Aí se você acorda amanhã, você vai ler de novo que a fé vem pelo ouvir, e amanhã de novo. Então, o que você ouve hoje, ele precisa ser aperfeiçoado no seu dia a dia. Eu recebi uma palavra, aí eu não granjeio essa palavra, aí eu não declaro essa palavra, e aí eu não trago a existência, a esperança e declaro essa palavra. Daqui a pouco, você se vê sem fé, achando que só aquilo que você ouviu é o suficiente para manter aquela chama acesa em você. E não, a fé ela precisa de manutenção, ela precisa ser aperfeiçoada. Ela vem pelo ouvir, por você lançar sementes dia a dia, e não pelo que você ouviu no passado. A fé, quando você anda em fé e tem um entendimento do que é fé, e ouve, até que aquilo se manifeste, para que a fé se aperfeiçoe em você, ela vai te ajudar a ajustar sempre a rota. Porque a fé, presta atenção no que eu vou falar agora, a fé, ela te mantém em movimento. Porque quem anda em fé, avança. E quem anda em medo, paralisa. O medo, ele vai afogar a fé. Não tem como você andar em fé e você andar em medo. Não tem como. Se você está andando em medo, existe algo sério que está abalando a sua fé. Então, quando eu começo a entender o que o inimigo muitas vezes tenta fazer conosco, é colocar medo, para que ele dessa maneira nos paralise o nosso chamado, paralise tudo aquilo que ele colocou em nós. E eu tive uma experiência interessante com essa questão do se mover. Eu estava na Itália mês passado, e a gente anda pra caramba quando está nesses lugares, né? Pensa no lugar que você anda, é quando você vai ali para a Europa. Eu coloquei o Google Maps. Eu tinha que ir até um lugar a pé, e para ir a pé é muito bom você colocar a rota no Google Maps. Alguém já passou por isso? Que você está a pé, você coloca a tal da rota no Google Maps e ele te dá o caminho do destino, ok? Eu precisava ir num lugar lá, coloquei, ele me deu o caminho do destino. Mas eu fazia assim com o Google Maps, ó, e eu não sabia se o início da rota era para a direita ou para a esquerda. Aconteceu já isso com alguém? Você coloca o caminho, aí você fica olhando para o negócio, você até enxergou o destino, mas você não sabe se é para cá ou se é para cá. Aí você fica assim, ó, rodando, parece as irmãs assim do pentecostal. Aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, eu não sei o caminho que é, o que eu tive que fazer? Eu peguei, achei, fiz, minha mãe mandou, e peguei, e escolhi um lado e fui andando, tudo bem? Só que aí eu peguei, fui andando, dei 2 passos, quando eu dei 2 passos, eu vi que estava pro caminho errado. Eu vi que eu estava pelo lado oposto do mapa. Aí sim o abençoado atualizou e me mostrou que não, era para lá. Aí eu peguei, virei e saí andando. Nessa hora o Espírito Santo falou comigo, filha, andar em fé é desse jeito. Muitas vezes eu vou te dar uma palavra, eu vou te dar uma visão. Só que você só começa a viver a visão quando primeiro você dá o passo. Você não sabe ainda se é para a direita, se é para a esquerda, você entendeu que tem uma palavra, mas não é claro ainda para você a rota. A questão é que se eu entendo esse princípio que eu estou falando para vocês da fé, que a fé é diária, que a fé não é uma palavra de outrora, e eu dou um passo errado, porque as pessoas não se movem porque elas têm medo de errar. E quem tem medo de errar não vive o que Deus tem. Aí a gente pega e dá o passo. Se porventura você fez igual eu, que achou que era para cá e ela para lá, no primeiro passo ele já vai te mostrar para você dar meia volta e para você ir para a direção. E uma vez que você entendeu a direção, nada mais te para. E às vezes eu não quero me mover achando que Deus vai dar a direção e Ele está esperando você se mover primeiro para Ele dar a direção depois. Ai, mas eu não quero errar. Não, faz parte de quem você tem que se tornar, para aquilo que Ele quer fazer em você. Quem anda com Deus não vai andar 1 quilômetro longe errado da vontade dEle. Quem anda com Deus vai dar um passo, Ele vai falar, filho, errou a rota. Aí você vai, obrigado Jesus, e você vai. Só que para isso exige fé. A fé todo dia, o ouvido nas escrituras e a declaração todos os dias. Então o entendimento de quando você declara, muda a forma do que faremos com a medida
de fé que Ele nos deu. Ele te deu uma medida de fé? Ele tem te dado uma medida de fé nessa casa? Olha que incrível que Romanos fala. Romanos 12:3 fala assim, Paulo ele vai falar sobre a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Então, depois vocês pegam lá, Romanos 12:3 fala assim, com base na graça que recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que realmente são, antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Uau! Então a pergunta, na verdade, não é se você recebeu fé, a pergunta é, o que você está fazendo com a medida de fé que Deus já colocou em você? É forte, Brasil, isso. Vocês estão entendendo o que ele está falando com você hoje? Porque a fé está aí, só que ela tem que ser desenvolvida dia a dia, e não só de uma maneira teórica. A fé gera movimento, a fé é sobre uma questão prática, aplicada no nosso dia a dia, porque a fé cresce, ela se desenvolve e ela se multiplica. Então a questão aqui é, o que você vai fazer com a medida de fé que Ele te deu? Que resposta que você vai dar? E aí a gente pega, por exemplo, a palavra dos talentos. Aqui conhecem a palavra dos talentos, a parábola dos talentos? Né? Que o Senhor estava lá, para um Ele entregou 1, para outro 2, para outro 5. E se a gente trocar, né, como uma aplicação, ok? Se a gente trocar a palavra talentos pela palavra fé, já pararam para pensar? Se ao invés da palavra talentos, né, recursos, dinheiro, eu colocasse ali a palavra fé, como que se desenrolaria com o entendimento dessa parábola quando você fala de fé? Porque se até os talentos, que eram recursos financeiros, eles precisavam ser multiplicados, quanto mais a medida de fé que Deus colocou em nós. A fé, ela vai crescer, queridos, quando nós damos respostas, quando nós fazemos aquilo que eu comentei do Google Maps, quando a gente dá o primeiro passo. Fé, ela é movimento. Fé é a palavra em movimento, é a ação. Então, por exemplo, Pedro saiu do barco, Abraão saiu da terra, a mulher do fluxo de sangue, ela tocou Jesus, a viúva entregou sua moeda, o menino na multiplicação, ele entregou os pães. A fé bíblica quase sempre ela vai gerar movimento, porque a fé sem obras, ela é morta, ela é teórica. É muito lindo falar que eu tenho fé, mas você tem exercido fé em todas as áreas? Ou a sua fé se resume somente a uma área específica? Não, a fé é total, a fé é plena, a fé está relacionada com a prosperidade. Vocês entendem? Então quando a gente pega essa parábola dos talentos, se a gente faz essa aplicação e troca, né, a palavra talentos pela fé, os servos ali, eles precisavam responder com aquilo que receberam. Os que se movimentaram, os que deram uma resposta, eles cresceram. Só que o que enterrou, sabe o que aconteceu? Depois peguem a Bíblia de vocês para ler. O que enterrou o talento, o que enterrou a fé, ele ficou paralisado pelo quê? Pelo quê? Pelo medo. Deus, ele entrega joias preciosas para você. Só que o medo, ele tem o poder de enterrar aquilo que ele quer fazer você multiplicar. Então ele está chamando homens e mulheres ousados, com coragem, que não tenham medo, que dê resposta, que flua como um rio naquilo que Deus tem. Porque às vezes a gente faz isso, Deus nos entrega algo, e o medo faz a gente esconder, travar e não responder. Só que a fé verdadeira, ela vai gerar resposta. Ontem uma americana foi lá em casa, ela tem um projeto de casais, já vou para o fim. Ela tem um ministério de casais nos Estados Unidos, muito legal, um material muito bacana. E ela estava conversando com a gente que tem um estudo em Harvard, que eles pegaram e por 30 anos, eles pegaram um grupo de pessoas durante 30 anos e levaram essas pessoas para vários países do mundo que tinham um foco de prosperidade, em todas as áreas. Então eles foram entender e estudar como que países e pessoas prósperas se comportavam ao longo de 30 anos, para que gerasse esse estudo. E ao final desse estudo, ela nos contou ontem, que eles chegaram em duas grandes características incomuns, de pessoas com culturas diferentes, nações diferentes, com N realidades prósperas, tinham em comum. Sabe qual era? Uma das características dessas pessoas, dentre essas duas principais, eram pessoas que tinham fé,
que tinham fé forte, que não se paralisavam pelo medo. E a segunda característica era que essas mesmas pessoas prósperas tinham a base familiar como algo muito sólido e inegociável. E aí você para no dia de hoje, nos dias de hoje, o que você vê que o inimigo quer destruir? A família e a nossa fé, nos trazendo medo. Então hoje, nessa manhã, nós denunciamos Satanás, nós denunciamos Mamon nessa manhã, declarando que a família é a nossa base, e declarando que nós nos movemos em fé, declarando que não é as circunstâncias que nos governam, que Mamon não nos governa, e que nós vamos fazer tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer nessa manhã. Vocês estão aqui comigo? Porque eu entendo que a nossa fé provoca milagres, só que a nossa fé também multiplica possibilidades. A fé, ela cresce, ela se desenvolve e ela se multiplica. O que a gente precisa fazer o quê? É exercitar. Uma semente pequena se lançada, ela vai tornar algo grande. Só que para isso a gente precisa lançar a semente. E hoje, queridos, nesse momento que eu trouxe esse fundamento de fé, para falar e trazer um paralelo para as nossas finanças, para uma das áreas que exige fé de nós, que é a área financeira, que é um desafio para muitos, é que Deus, Ele não está olhando sobre um valor, não é sobre isso, isso é uma medida muito pequena de você medir isso. Ele está olhando para a resposta de fé que você dará, porque a fé que não responde, ela vai sempre ser uma teoria. Então toda vez que você honra a Deus com aquilo que você tem, com os seus bens, você está dizendo assim: eu não sou governado pelo medo, eu confio no Senhor como a minha fonte não é a força do meu braço, a minha fonte é Ele que provê todas as coisas. Então o dízimo e a oferta, queridos, não é e nunca vai ser apenas uma entrega financeira, são exercícios espirituais de fé, confiança e obediência. É você acessar em Deus lugares espirituais para acessar toda a prosperidade, riqueza e honra que Ele tem para mim e para você. Então a fé que é exercitada, ela cresce.